2 Pedro, capítulo de número 1, verso de número 3. Visto como o seu divino poder nos deu tudo, o que diz a respeito à vida e piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou por sua glória e virtude. Amém? Podeis se assentar glorificando, exaltando, bendizendo a Deus, porque você é bem-aventurado que está na casa do Senhor. Uns ainda no seu coração está confiando em carros, outros ainda confiam em cavalos, ou podemos dizer que na sua própria força, no próprio coração, no próprio entendimento. Mas aquele que vem à casa do Senhor, ele vai fazer menção do poder de Deus, porque ele sabe que é Deus quem socorre, é Jesus quem vai te orientar, é Jesus que vai te dirigir em todos os seus problemas, porque a palavra nos diz que Ele já nos deu tudo. É interessante que nesse salmo ele diz que uns se inclinam e caem e continuam prostrados, mas nós nos levantaremos. Quando ele diz nós nos levantaremos, quer dizer que muitas das vezes nós caímos, nós tropeçamos, muitas das vezes nós deixamos a desejar, mas aqueles que confiam no Senhor é como o monte de Sião que não se abala, mas permanece para sempre, porque é Deus quem vai te levantar. Muitas das vezes nós vacilamos, sim, nós caímos, mas nós vamos nos levantar e dizer que é Deus é quem nos sustenta. Nessa epístola, eu acho lindo na versão da missão de uma Bíblia, de uma versão que diz assim: tudo que diz a respeito à vida, que agrada a Deus, nos foi dado milagrosamente a nós, através de Cristo. Uma vida que agrada a Deus. Um filho ou uma filha, ele não precisa fazer nada mais ou nada menos para que um pai possa amar ele. O pai já te ama, Deus já te ama, de um amor tão tremendo que ele diz: de tal maneira, o apóstolo João diz, que ele deu o seu único filho. Mas então é um amor maior, um amor grande, um amor onde que nós não conseguimos entender e compreender essa profundidade. Mas agradar a Deus, a Bíblia está nos dizendo que é uma vida que nós podemos agradar a Deus. Nós não podemos fazer mais nada para Ele nos amar mais ou menos. Ele é amor. Mas Ele nos dá esse poder através de Cristo, para que nós venhamos a ter uma vida que agrada a Deus. Primeira coisa que eu listei, que uma coisa que nós podemos fazer para que nós venhamos a agradar a Deus, é sabermos quem nós somos em Cristo. Porque lá fora o mundo está dizendo várias coisas sobre as nossas vidas, ou até mesmo nós pensamos algumas coisas sobre nós, mas a nossa identidade, a nossa vida verdadeira está escondida no nosso Salvador, em Jesus Cristo. Então essa é a primeira coisa que nós devemos fazer para que nós venhamos a agradar a Deus, saber qual é a nossa identidade em Cristo, quem nós somos realmente. Porque alguns filósofos dizem que nós temos uma imagem projetada, que é a forma como queremos que as pessoas nos vejam, a imagem percebida, que é a forma como de fato as pessoas nos veem, e a imagem real, que é a forma como Deus realmente nos vê, e realmente é a forma que nós somos. A imagem projetada é a imagem
como é a forma que as pessoas querem que nós venhamos a ver, a forma como queremos que as pessoas venham a nos ver. Muitas pessoas no mundo, elas estão olhando para essas coisas e querendo que as pessoas venham a ver ela de alguma forma, porque querem agradar as pessoas, ou querem agradar a sua própria família, ou querem agradar aqueles que estão próximos de ti. Mas muitas das vezes nós não conseguimos agradar a Deus com esse pensamento. A forma percebida, que é a forma como de fato as pessoas vêm a nos ver. E aí as pessoas vêm a nos julgar, até mesmo apontar o dedo e dizer como é a forma que nós somos. Mas a imagem real é a forma como Deus realmente nos vê. Jesus, ele não tinha esse problema. A imagem de Jesus para os religiosos da época era que ele era um glutão, um herege. Falaram até mesmo que ele era um filho de demônio, um bebedor de vinho. Olha como é que as pessoas olhavam para Jesus e diziam o que ele era. Em Hebreus capítulo 1, verso de número 3 diz: ele era a imagem perfeita do Pai. Muitos o viam pela imagem projetada, mas Deus o via como ele realmente era, como Jesus realmente era. E ele, desde o começo, ele queria levar uma vida que era agradável ao Pai. Em Mateus capítulo 3, verso de número 17, no Rio Jordão, Deus disse que ele era o Filho amado, em quem ele sentia um prazer enorme. E é mesmo antes de Jesus fazer qualquer obra, qualquer milagre, qualquer sinal, qualquer prodígio, ali ele estava indo diante do apóstolo João, de João Batista, né? E o João Batista disse: olha lá, vem aquele que tira o pecado do mundo. E ele foi e batizou a Jesus, e veio uma pomba, sentou ao seu lado, ao seu ombro, e veio uma voz tremenda e diz: esse é o meu filho, em quem eu me agrado. Então Jesus não estava preocupado com o que as pessoas ouviam, como que os religiosos ouviam, ou como que a imagem que ele queria que as pessoas venham a ver a ele. Ele realmente era quem ele era. Ele tinha identidade perto do Pai. Ele sabia quem ele era e ele sabia quem o Pai o via. Ele não estava preocupado com as pessoas. Ele estava preocupado em agradar o Pai. Porque ele já deu tudo a nós. E ele já tinha dado tudo a Jesus, para que ele viesse a viver uma vida que agradasse ao Pai. Então nada que ele pudesse fazer ou deixar de fazer, o Pai iria amar ele a mais ou a menos. Nada que você possa fazer vai fazer com que o Pai venha amar a mais ou a menos. Mas a responsabilidade de agradar ao Pai é minha e sua. Sabendo quem nós somos diante dele. Nós não precisamos de nenhuma aprovação humana, mas devemos agradar a Deus. Claro que nós não servimos a homens, mas não servimos aos homens, mas nós não somos escravos da opinião das pessoas. Nós servimos as pessoas sim, através de Cristo. Nós somos instrumentos, mas nós não devemos ser escravos das pessoas, ou da opinião das pessoas, de como as pessoas nos olham. Nós não devemos ser escravos de achar como que as pessoas vão nos ver, ou deixar de ver, mas nós devemos a todo instante agradar ao Pai. Porque muitas das vezes nós estamos agradando as outras pessoas e desagradando ao Pai. Como foi dito algumas vezes aqui, a boa intenção nem sempre é aquilo que Deus quer que nós venhamos a ter. Nós devemos o quê? Agradar ao Pai conforme é o seu mandamento e a sua palavra. É assim que nós vamos agradar ao Pai,
porque Ele já nos deu tudo através da sua graça. Ele já deu o seu Filho no madeiro, que morreu na cruz do Calvário, para que nós venhamos a morrer para Ele, para o mundo, para que nós venhamos a viver para Ele. Um morreu por todos, para que todos viessem a morrer para Ele, e a viver para Ele, a morrer totalmente para o mundo. Isso nós vamos aprendendo cada vez mais, cada vez que nós viemos na casa do Senhor, Ele vai nos ensinando cada vez mais, como já foi dito aqui, algo com aquele moço que olhou para Jesus, e tinha algo que ele olhava para a lei, e ele fazia todas as coisas que a lei dizia, mas dentro do seu coração tinha algo que dizia avareza, dinheiro, mamon. E Jesus dizia assim: mata isso dentro do seu coração, mata essa idolatria dentro do seu coração. Falta esta coisa dentro do seu coração. Não adianta você observar todas as coisas da lei e Jesus dizer ao nosso coração: olha, eu quero que essa idolatria venha morrer dentro do seu coração, para que você venha a me seguir. Porque a idolatria tem que morrer dentro do nosso coração. Porque se nós não conseguimos destruir essa idolatria dentro do nosso coração, nós vamos fazermos como esse jovem rico, que olhou para Jesus e virou as costas e foi embora. Ele perdeu a oportunidade de seguir ao Mestre. Então, quantas vezes Jesus disse: olha, mata essa idolatria dentro do seu coração, para que você venha a me seguir. Jesus muitas das vezes está dizendo ao nosso coração, vários cultos, várias vezes, o Espírito Santo vai nos mostrando várias vezes, mas muitas das vezes nós queremos manter essa idolatria dentro do nosso coração, e Jesus está dizendo: destrua essa idolatria dentro do seu coração, para que você venha conseguir me seguir e me agradar, porque eu já te dei tudo. E o apóstolo Pedro continua a conversa, dizendo assim: olha, nós deixamos tudo pelo Senhor. E Jesus disse: olha, todo aquele que deixar todas as coisas que eu destruí dentro do coração dele, ele vai receber 30, 60 e 100 vezes mais nessa terra e na vida vindoura. E aí nós devemos confiar em Deus, a destruir essa fortaleza, para que Ele venha nos dar 30, 60 e 100 vezes mais nesta terra. Mas aí nós devemos o que? Confiarmos no processo e confiarmos na palavra de Deus dita a nós. Destruirmos essa idolatria de dentro do nosso coração, para que nós venhamos a seguir a Ele, a andar com Ele, e muito mais, recebermos 30, 60 e 100 vezes mais. Não é fácil seguir a Cristo, porque a porta é estreita, o caminho é apertado, e a palavra de Deus nos diz que são poucos o que conseguem achá-la, poucos que conseguem atirar as escamas dos olhos e seguir com integridade a Jesus. Essa vida que agrada a Deus, mas Ele já nos deu todo o poder para que nós venhamos a seguir a Ele, porque pela nossa própria força, pela nossa própria consciência, pela nossa própria inteligência, pela nossa própria sabedoria, nós não conseguiríamos agradar a Deus. Então Ele envia virtude, Ele envia a graça, Ele envia a fé ao nosso coração, como um presente para nós, para que nós venhamos a seguirmos a Ele. Nós vamos agradar a Deus através da fé. Em Hebreus diz que sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário de quem se aproxima de Deus, creia que Ele existe, e que Ele é galardoador ou recompensador daqueles que o buscam. Para agradar a Deus nós precisamos ter essa fé.
E a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Então tem momentos que nós devemos o quê? Se empanturrar da palavra de Deus, a se encher da palavra de Deus, a estarmos todo momento, estarmos conectados com a palavra de Deus. E muitos dizem assim, mas eu não consigo ler e entender, eu não consigo, muitas das vezes um pregador vem e explica a palavra, mas eu não consigo entender e compreender. Uma vez eu levei até um amigo meu, um conhecido meu, para a igreja, e ali o pastor, muito eloquente, falando da palavra de Gênesis, Apocalipse, e ele disse no final do culto, eu não entendi nada, porque ele já falou de tudo. Mas eu falei, aos poucos você vai entendendo e compreendendo, porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. E aí você constantemente vai querer ouvir e se encher desta palavra que te enche de fé. E a fé é uma visão que nós temos da parte de Deus, e Ele nos enche, nós sentimos no nosso coração essa graça cheia de fé, dentro do nosso coração, ainda que nós não entendamos por completo, nós vamos confiando, porque a fé já foi instaurada como um presente, um dom de Deus ao nosso coração, mas nós devemos se empanturrar desta palavra. Muitas vezes os discípulos chegavam até Jesus, eu não entendi essa parábola, Senhor. E ele dizia, olha, para esses aí que foram embora, eles conseguem ouvir, mas não conseguem entender. Eles veem, mas não conseguem em nenhum momento discernir a minha palavra. Mas a vocês é dado o segredo do reino dos céus. Porque quando nós ficamos ao lado de Jesus, vamos à igreja, ouvimos a sua palavra, nós tentamos ler a palavra, nós estamos querendo ficar pertinho de Jesus, a todo momento, em todas as coisas, no nosso trabalho, dentro da nossa casa, quando nós estamos na rua, a todo momento nós queremos a Jesus, no nosso coração aberto. Jesus vai nos revelando aos poucos, porque Ele vai nos dando o segredo do reino dos céus, através da sua palavra. Mas nós devemos desejar estarmos perto de Cristo, perto de Jesus. Esse desejo no nosso coração tem que estar patente ao nosso coração, e o Jesus olhando para ele, dizendo, Ele está com vontade de me conhecer. Como já foi dito, conheçamos e continuamos a conhecer a Cristo. É uma profundidade tremenda, que se você já conhece, você tem que ter o desejo de conhecer cada vez mais, e se você conhece pouco, você tem que ter esse desejo no seu coração, para que Jesus venha te dizer, olha, a você é dado os reinos dos céus, a você é dado o segredo da minha palavra. Porque os saduceus, os fariseus religiosos, eles conheciam a palavra toda, a letra, mas o Espírito Santo não estava com eles. E você tem o que? O Espírito Santo como um professor, como diz o apóstolo João, que você tem o Espírito Santo como um professor particular para você. Ele está do seu lado a todo tempo, Ele está dentro de você a todo tempo, para te revelar aquilo que você anseia, aquilo que você deseja, mas isso tem que estar dentro do seu coração, e é pela fé que nós conseguimos agradar a Deus. Deus responde a nossa fé. Em Marcos capítulo de número 10, a partir do verso número 51, Bartimeu estava à beira do caminho, mendigando, ouviu que Jesus estava passando e começou a clamar. Esse homem, ele ouviu o quê? A Jesus, que fazia sinais, prodígios, maravilhas.
E ele não perdeu a oportunidade que Jesus estava passando ali na sua cidade. Quando ele percebeu que ouviu um barulho e disseram a ele que era Jesus, ele não perdeu a oportunidade de receber a sua bênção, de estar perto de Jesus. E ele começou a clamar cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. A Bíblia nos diz que havia uma multidão de pessoas. Ali geralmente poderia ter várias pessoas com uma necessidade, ou igual a de Bartimeu, ou até mesmo pior que a de Bartimeu, mas ele foi o único que ali começou a clamar: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E a Bíblia nos diz que tinha uma multidão atrapalhando a ele. Quantas coisas nos atrapalham de clamar, quantas coisas nos atrapalham de orar, quantas coisas, quantas tribulações, quanta sequidão na nossa vida, muitas das vezes nós deixamos de clamar. E nós temos a oportunidade a todos os dias de estarmos clamando pela nossa necessidade para Jesus. E dizermos a todo dia: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus, que era Jesus naquele momento, creia que Ele era Deus, e que Ele é galardoador, recompensador do clamor de Bartimeu. E ele clamou tanto, ele estava ainda cego, ele não conseguia ver, mas as pessoas foram lá e pegaram a ele, porque Jesus mandou, e levou o Bartimeu até Jesus. E ele diz: vai, a tua fé te salvou, você vai começar a ver. Talvez você tenha a vista natural, mas não tenha ainda a visão espiritual que Deus quer que você tenha. Mas quando você clamar a Deus, quando você começar a orar a Deus, Deus vai começar a te dar a visão espiritual para você. Deus, na verdade, quer te dar muito mais a visão espiritual do que uma vista natural. Ele quer te dar uma visão espiritual, porque Ele sabe onde é que Ele vai levar você, Ele sabe onde é que vai levar a sua família. Mas muitas das vezes nós estamos olhando Jesus passar perto de nós, e nós não estamos clamando como Bartimeu, e nós estamos perdendo a oportunidade de clamarmos a Deus e agradar a Jesus com a nossa fé. Jesus quer se sentir agradável perto de você, que você está cheio de fé, cheio da palavra dele dentro do seu coração. Ele quer se sentir agradável perto de você. Em Mateus capítulo 5, verso de número 30, a mulher do fluxo de sangue, que há 12 anos perecia, ela dizia dentro de si que se tão somente tocasse em Jesus, ela seria curada, ela seria sarada. Ela já tinha feito todas as coisas que humanamente ela devia fazer com um médico, e ela perdeu toda a sua herança, toda a sua vida financeira, tentando com os médicos. Mas quando ela ouviu falar que Jesus estava passando ali, quando Jairo foi até Jesus e clamou para Jesus que fosse até a sua casa, no meio do caminho, aquela mulher rompeu a multidão e tocou na orla de Jesus. Mais uma vez a multidão
tentando impedir aquela mulher fraquinha. Mas a Bíblia nos diz que é na nossa fraqueza que Deus vai operando. Quando nós estamos fracos, aí é que nós estamos o quê? Fortes. Porque o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. E ali ele disse: de mim saiu virtude. É nesse momento que começa a sair virtude de Jesus para a sua vida. É quando nós começamos a agradar a Deus pela nossa fé, e quando nós começamos a clamar dentro do nosso próprio coração, dizemos: se então somente eu tocar em Jesus espiritualmente, eu serei sarado, eu serei curado, porque Jesus é o mesmo de ontem, de hoje e sempre será o mesmo. A mulher sírio-fenícia ou grega procurou a Jesus que estava escondido e foi suplicando pela sua filha que estava endemoniada. É interessante que Jesus queria ficar sozinho com os discípulos. E aquela mulher o que? Estava procurando a Jesus. Nós estamos procurando a Jesus, espiritualmente dizendo. Ansiosamente nós temos que estarmos procurando a Jesus. Quantas vezes nós estamos, como foi dito esse louvor, como uma terra seca, parecendo que é uma oração mecanizada perto de Jesus. Mas nós devemos o quê? Procurarmos a Jesus como essa mulher procurou a Jesus, que queria se manter um pouco afastado. E Jesus estava ali olhando para aqueles discípulos e ela começou a clamar e ele ficou calado. E ele disse: olha, não é bom que tirem a comida dos filhos e deem aos cães, aos cachorros, aos animais. Mas ela dá uma resposta cheia de fé para Jesus. Ela disse que até mesmo os animais comem das migalhas dos filhos que caem da mesa. E Jesus disse: olha, tamanha fé dessa mulher. Somente com uma fé em Jesus, procurando a Jesus, olhando para Jesus, tentando a ver a Jesus, porque muitas das vezes nós achamos que Jesus está querendo se esconder de nós, mas é porque Jesus quer ver se nós estamos o procurando, se aproximando dele, se nós queremos e nós desejamos a Jesus, ou se nós queremos somente como aqueles 9 leprosos, que queremos somente as bênçãos que Jesus pode nos conceder, porque 10 foram abençoados e somente um voltou para dar glória a Deus. Porque nós podemos ter uma fé para que nós venhamos a sermos abençoados por Jesus, mas somente aquela fé salvadora que nós desejamos a comer da carne, a beber do sangue, a estarmos com Jesus a todo instante, a toda e qualquer situação. Assim que nós vamos ouvir da boca de Jesus: vai, a tua fé te salvou. Porque nós podemos ter uma fé inabalável para que nós venhamos a termos as bênçãos de Jesus, mas nós somente vamos ter uma fé salvadora quando nós procuramos a Jesus depois da bênção, para glorificar, para exaltar, para testemunhar, não somente para nós, mas para os nossos familiares, e dizermos que Jesus também salva. E muitas das vezes nós fazemos como aqueles 9 que foram embora somente com a bênção material, somente com a bênção carnal, ou somente com a bênção da cura, mas eles morreram da mesma forma. Lázaro ressuscitou, mas ele retornou a morrer também. Então nós devemos olharmos para uma vida vindoura,
a termos essa fé salvadora no nosso coração. Fica claro que as pessoas agradaram a Deus através da fé e receberam as bênçãos de Deus, mas todas elas insistiram, elas persistiram e estavam com o pedido totalmente alinhado com a vontade de Deus. Tiago diz que nós não recebemos porque nós não pedimos, ou pedimos mal. Mas muitas das vezes nós não recebemos porque nós não clamamos. Se aquele cego de Jericó fica ali prostrado, pedindo esmola, perdia a oportunidade de Jesus passar do seu lado. Já pensou se ele começasse a pensar dentro do seu coração da dificuldade da multidão, da dificuldade que ele não tinha visão natural, de todas as dificuldades que tinha, porque ele tinha várias dificuldades, mas ele falou: não, essa oportunidade eu não vou perder, eu vou começar a clamar aqui cada vez mais forte, que eu não sei nem em que direção que ele está, mas eu vou começar a falar: filho de Davi, tem misericórdia de mim, até mesmo ele ouvir e falar para aqueles multidão viesse a pegar ele e trazer para perto dele. E o mesmo Tiago diz que o que pede alguma coisa não pode o que? Duvidar no seu coração, porque aquele que duvida é semelhante à onda do mar levada pelos ventos de um lado para o outro, e é inconstante em todos os seus caminhos. É interessante que ele fala assim: aquele que pede, diz que aquele que pede alguma coisa não pode duvidar no seu coração. Então quer dizer que ele tem alguma fé. A um primeiro momento ele tem fé, mas aí vem a dificuldade da multidão, ele desiste. E ele desiste, apóstolo Tiago está dizendo assim, que ele é inconstante em todos os seus caminhos. Já pensou se esse cego de Jericó está desalinhado com a vontade de Jesus e diz: olha, eu quero uma esmola sua, me dá um tanto de dinheiro, um tanto de denários aí, de dracmas, me dá aí um dinheiro para mim sobreviver o restante da minha vida, mesmo que eu esteja cego, mas eu vou ter dinheiro para me sobreviver por vários anos. Mas ele, desde o primeiro momento, ele estava convicto no seu coração e alinhado com a vontade de Deus. Ele insistiu, ele persistiu, ele continuou buscando a Jesus, apesar da circunstância, apesar da multidão. Você já pensou se Daniel deixasse de orar no 20º dia? Desde o primeiro dia, a Deus já tinha ouvido a sua oração, mas somente no 21º dia, o anjo chegou para dar a resposta a ele. Você já pensou se ele já não estivesse mais ali clamando, buscando a Deus, convicto no seu coração? Já pensou se ele duvidasse no seu coração, e ele saísse do lugar aonde Deus mandou aquele anjo descer? Desde o primeiro dia, Deus ouviu a nossa oração, mas nós devemos continuar, persistir, insistir, não interessa o tempo que passar, mas está alinhado com a vontade de Deus, Ele vai trazer a resposta para a sua vida. Basta nós continuarmos clamando, continuarmos orando, continuarmos alinhados com a vontade de Deus, porque se nós desalinharmos com a vontade de Deus, o anjo volta para Deus com a sua resposta. Tiago está dizendo para crentes, Tiago está dizendo para a igreja, está dizendo: olha, o homem que pede, pede com fé, sem duvidar no seu coração, porque aquele homem que duvida é semelhante à onda do mar, levada pelo vento para lá e para cá, e ele é inconstante em todos o que? Seus caminhos. Uma hora ele está aqui, outra hora ele está lá, outra hora ele está à direita, outra hora ele está à esquerda,
e Jesus quer mandar a bênção, Jesus quer colocar o anjo para dar a resposta, mas nós estamos desalinhados com a sua vontade, desalinhados com aquilo que Ele mandou a resposta. Nós não devemos e não podemos sermos inconstantes a todo instante, porque nós vamos ser como a onda do mar, levadas para lá e para cá, e não interessa o que as outras pessoas estão dizendo, não interessa qual a imagem projetada, a imagem que as pessoas estão olhando para você, basta você acreditar na voz daquele que te chamou. Ele te chamou para ser vitorioso, Ele te chamou para ser vitoriosa, mas é o que? Por uma fé, é por fé. E a fé é o que? Provada a todo instante como ouro no fogo, e Ele vai provar a sua fé a todo instante, para ver se a sua fé é verdadeira e genuína para com Ele. Deixemos de sermos inconstantes a todo momento, para que nós venhamos a receber a resposta de Deus. Romanos 5, verso de número 2: pelo qual também temos entrado ou acesso, pela fé, a esta graça. Pela fé, por essa fé inabalável, nós temos o que? Acesso, entrada na graça. Por essa fé em Jesus, nós adentramos dentro da sua graça. Romanos capítulo 5 diz isso. Nós temos acesso a ela, acesso à graça de Jesus através dessa fé. Em João capítulo 1, verso de número 16, recebemos a plenitude da graça sobre graça. A lei veio através de Moisés, mas a graça veio por intermédio de Jesus. E não quer dizer que a graça seja menos exigente, pois ela nos capacita a andar em novidade de vida. Jesus faz algumas comparações em Mateus capítulo 5 da graça. No Velho Testamento, para matar o irmão, nós deveríamos ser literalmente assassinar alguém, o outro ser humano. Mas na época da graça que Jesus te deu, somente se nós tivermos ódio no nosso coração, nós já estamos o quê? Matando o nosso irmão. A graça é muito mais exigente do que a lei, mas a graça vem nos capacitando a viver uma novidade de vida, a sermos uma nova criatura. É a graça que faz com que nós venhamos a aprender a perdoar 70 vezes 7. É através dessa graça que nós vamos perdoando todos os dias, porque Jesus nos perdoou. E o perdão no nosso coração tem que estar liberado a todo instante, a todo momento, porque Jesus derramou dessa graça sobre a igreja, sobre a sua vida. Muitas das vezes nós deixamos de receber essa maravilhosa graça no nosso coração, e nós queremos reter perdão, nós queremos reter a amargura, nós queremos reter as desavenças. A um primeiro momento todo mundo às vezes age na carne, mas aí a um segundo momento a graça invade o seu coração, e você vai perdoando, vai perdoando, vai perdoando, e vai tendo o mesmo coração de Jesus, porque Ele já nos capacitou. O apóstolo Pedro diz: para que nós venhamos a cometer um adultério, precisaria deitar com outra pessoa que não fosse o seu cônjuge. Mas na graça, se nós olharmos para a pessoa e nós desejarmos dentro do nosso coração, nós já adulteramos. A graça é muito mais exigente, mas se não fosse essa graça empoderada, esse poder dentro do nosso coração, nós jamais teríamos o reino dos céus, porque a graça foi dada a todos pela fé em Jesus.
para que nós venhamos a ter uma vida que agrada a Deus. Antes, a pessoa fazia um voto para que aquela palavra tivesse virtude. Mas agora na graça, a palavra da pessoa basta, não precisa fortalecer com mais nada. No Velho Testamento, o homem ou a mulher tinha que fazer um voto. Mas na graça, Jesus está dizendo assim: o que passar de sim, sim, não, não, é do inimigo. Na graça nós temos a palavra de Deus dentro do nosso coração. Então nós devemos ter homens e mulheres de palavra. Homens e mulheres que nós não devemos falar uma coisa hoje e falar outra coisa amanhã, porque a graça nos empodera. A graça derrama da sua graça sobre nós e nos dá poder para que nós venhamos a sermos fortalecidos em Jesus. Para que a nossa palavra não seja uma hoje e outra amanhã e outra depois da manhã, e inconstante em todos os nossos caminhos. A misericórdia e a graça andam todas juntas. A mulher pega no ato do adultério, ela teve misericórdia porque não teve o que merecia, e Jesus encheu ela de graça para que ela viesse a ser capacitada e não adulterar mais. Aqueles homens pegaram aquela mulher no ato do adultério e levaram até Jesus. E Jesus começou a escrever no chão, e aqueles homens saíram da presença de Jesus, desde o mais velho até o mais novo, e todos saíram da presença de Jesus, e perderam também a oportunidade de serem justificados por Jesus. E aí Jesus disse: olha, alguém te tacou pedra? Não. Então a misericórdia de Deus invadiu aquele lugar, porque ela merecia ser apedrejada sim, na velha lei. Mas a graça invadiu aquele momento. E Jesus diz: vai e não peques mais. Mas quando Jesus vai e não peques mais, encheu aquela mulher de graça, de virtude, para que aquela mulher não viesse a pecar mais. Porque uma vida que agrada a Deus é uma vida que nós não venhamos a fazer essas coisas, a cometer esses pecados escandalosos, porque Ele nos empodera através da sua graça. Ele não somente manda aquela mulher embora, mas a graça invadiu o coração dela. Vai e não peques mais, porque Ele era a própria graça. Porque a lei veio através de Moisés, mas a graça veio por intermédio de Jesus. Então a misericórdia e a graça andavam juntas quando Jesus estava andando. Ali tinha a misericórdia e a graça, andando e dizendo para aquela mulher: vai e não peques mais. E aquela mulher foi a única que foi justificada. Onde os homens olharam para aquela mulher, uma imagem projetada, e dizendo: olha, essa mulher é adúltera. E Jesus escrevendo no chão, todos foram embora, e nenhum deles foram justificados por Jesus. E aquela mulher foi embora, porque ela ficou o quê? Perto de Jesus. Porque ela poderia ter saído de perto de Jesus também, aproveitado que todos foram embora. Ela poderia ter saído também: eu vou sair de fininho, porque o único que poderia me apedrejar era aquele que estava ali na sua frente. Mas não, ela ficou. A Bíblia não diz, mas eu acredito que pela fé ela ficou ali ao lado de Jesus, e continuou o diálogo, continuou a conversa, talvez abismada com todos aqueles homens que começaram a sair, que queriam apedrejá-la. Mas Jesus olhou para ela: alguém te apedrejou? Alguém está te acusando ainda? Não.
mas ela ficou ao lado de Jesus, olhando, talvez tentando entender que homem é esse, que autoridade é essa que está sobre este homem. É essa fé que nós devemos estar cada vez mais perto de Jesus. Não somente uma fé que nós queremos as coisas que Jesus pode nos dar, mas uma fé que nós queremos o próprio Jesus ao nosso lado, nos enchendo de misericórdia, nos enchendo de bondade, nos enchendo de graça que Ele pode derramar sobre nós. Em Hebreus capítulo 12, verso de número 28, diz que a graça de Deus nos capacita a andar de modo que agrada a Deus. A graça tanto nos salva, quanto nos capacita para uma vida que agrada a Deus. Por isso o apóstolo Paulo escreve nas cartas que a graça de Jesus esteja com todos vocês. Aí Tiago diz, a graça e a paz multipliquem em suas vidas. Pela graça nós somos salvos e permanecemos salvos. É por essa graça maravilhosa, através da fé que nós temos, que é um dom de Deus, nós somos salvos pela fé, e é Deus que nos dá esse presente que é a fé, dentro do nosso coração, essa semente de fé, mas é através da palavra de Deus, que nós se empanturramos, nós ouvimos a palavra cada vez mais, para que nós venhamos a se encher de fé. Quer ter fé? Você venha ouvir a palavra de Deus cada vez mais, e Deus vai te dando fé, vai colocando fé, semeando fé ao seu coração, para que você venha invadir pela graça de Deus, e Ele te empoderar de uma vida que nós vamos agradar a Deus cada vez mais. É através dessa fé que nós vamos adentrar numa graça, misericórdia de Deus, que é um favor imerecido. Nós vamos sendo invadidos por essa graça no nosso coração, na nossa mente, e aí nós vamos andando cada vez mais nessa novidade de vida, mas é por uma fé, por meio da fé, através da fé, por intermédio da fé. Ouçamos a palavra. Ouçamos a palavra, venhamos a ler a palavra, venhamos a estar ao lado de Jesus e perguntando para Ele, porque o Espírito Santo de Deus está nas entranhas de Deus, para nos revelar os seus segredos. E Ele quer nos revelar para a sua igreja, não é para o mundo que Ele quer dar os seus segredos, mas Ele quer dar os seus segredos para a sua igreja, que seja a sua vontade na terra, assim como já está sendo feita no céu, através da revelação da palavra dentro do seu coração, e é através disso que nós vamos andarmos orientados, nós vamos andar direcionados, dirigidos pelo Santo Espírito de Deus, e nós vamos fazendo conforme a vontade dEle, alinhado com a sua vontade, mas é através da fé, clamando a Deus. Se coloquemos de pé. Deus quer nos encher de fé, e que essa graça venha invadir o nosso coração, para que nós venhamos a ser empoderados para ter uma vida que agrada a Deus. Ele já nos deu tudo, Ele já te deu tudo, tudo, porque muitas das vezes nós imaginamos que falta alguma coisa. Algumas vezes nós imaginamos na nossa mente, e através de algumas pregações nós achamos que está faltando alguma coisa, mas a palavra de Deus nos diz que Ele já nos deu tudo, para que nós venhamos a ter uma vida que agrada a Deus. Ele já te deu tudo, a graça invadiu o seu coração, através da fé em Jesus. Então que nós venhamos a ter essa mentalidade nova no nosso coração, e andar em novidade de vida que agrada a Deus. Amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, obrigado, papai querido, por este momento, Senhor.
que o Teu nome venha a ser glorificado, exaltado, Papai querido. A Tua palavra diz, Papai querido, que sem fé é impossível Te agradar, Senhor. Não é fácil Te agradar, mas é pela fé, Papai querido. Nós sabemos que o Senhor existe, é pela fé que nós estamos chegando perto do Senhor, ó Pai querido, e nós sabemos que o Senhor é galardoador daqueles que Te buscam, que o Senhor é recompensador daqueles que Te buscam, ó Pai querido. Nós sabemos, Papai querido, que aquele cego, meu Senhor da glória, foi recompensado pela fé que ele tinha, Senhor. Ele invadiu, ele embrenhou pelaquela multidão, ó Pai querido, ele não deixou de clamar: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E esta noite, meu Senhor da glória, nós estamos dizendo: Filho de Davi, Jesus, Rei dos reis, tem misericórdia da Tua igreja, Senhor, meu Deus e meu Pai. Ah, meu Deus, quanta multidão, ó Pai querido, que faz com que nós não venhamos a se chegar perto do Senhor, ó Pai, mas nós vamos abrindo os nossos olhos espirituais, meu Senhor da glória, para que nós venhamos a se aproximar cada vez mais do Senhor, e chegar pertinho do Senhor, e ouvir da boca do Senhor, ó Pai querido, que o Senhor vai dar os segredos dos céus, que o Senhor vai revelar aos Seus filhos, ó Pai querido, através da Tua palavra, meu Deus e meu Pai, aos Seus filhos que precisam de uma revelação que vem da Tua parte, meu Deus. Então, em nome de Jesus, ó Pai querido, que o Senhor, ó Pai, possa abrir os nossos olhos espirituais, que o Senhor possa abrir os nossos ouvidos espirituais, que o Senhor possa colocar um colírio do céu aos nossos olhos, ó Pai querido, que nós possamos enxergar, meu Deus e meu Pai, o mundo espiritual através de Cristo, meu Deus, para que nós possamos andarmos em novidade de vida e termos uma vida que agrada ao Senhor, que é uma vida de fé, ó Pai querido, que sem fé é impossível Te agradar. Amém e amém. As palmas louvam ao Senhor. Louvado seja o Senhor. Deus abençoe nosso amado presbítero Alex por esta palavra que o Senhor trouxe ao nosso coração por intermédio da sua vida. Amém? Em nome de Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Aleluia. Amados, louvado seja o Senhor Jesus. Quarta-feira que nós estejamos aqui para nós adorarmos a Deus. Amém? No nome de Jesus Cristo. Vamos nos esforçar, né, querido? Esse é um período meio difícil, né? Para muitos, período de festa, de comércio aberto à noite. Aliás, mas que nós deixamos o dia de culto exclusivo para cultuar e adorar a Deus. Amém? Que nós possamos dedicar outro dia para outras atividades, né? Afinal de contas, nós temos só 2 cultos por semana, né? Eu vejo que não há motivos, né, para tanta negligência ou falta, né, dessa natureza. Amém? Por isso eu agradeço a Deus pela vida dos irmãos que têm se empenhado ali está sempre louvando, adorando e exaltando o nome santo do Senhor. Amém? Louvado seja Deus. Aleluia. Queridos, vamos agradecer a Deus em oração em nome de Jesus Cristo. Aleluia. E nesta oração o nosso diácono Márcio pede que nós apresentemos o Breno, né, o seu neto, diante do Senhor, que ele está com uma alergia. E o Senhor Deus é Deus que pode abençoá-lo, né? Pode curar, pode repreender esse mal, assim, essa situação, né? A alergia é uma coisa que acontece, né, na vida de muitas pessoas, mas deve ter uma causa, né? Então a gente pede para Jesus, entra nessa causa, né? Repreende isso que está causando essa alergia nele, né? Para curá-lo, abençoá-lo, em nome de Jesus Cristo. Amém, queridos? Você também talvez tenha a sua dificuldade, a sua situação, e é Deus que faz, é Deus que entra na sua necessidade. Amém? Eu quero antes perguntar se nesta noite, depois dessa mensagem poderosa do Espírito do Senhor, tem alguém que quer reconciliar com Jesus, ou mesmo aceitá-lo como Senhor e Salvador. Amém? Se tiver alguém, sai do seu lugar, vem aqui na frente e declara esta fé. Amém? Porque essa graça está disponível para o seu coração, para Deus te abençoar nesta noite. Amém? Se você quer aceitar ou reconciliar com Jesus, vem aqui na frente e glorifica o nome santo do Senhor. Tem alguém nesta noite? Amém? Se tiver, sai agora do seu lugar e vem aqui,
para a glória do Senhor Jesus. Amém? Tem alguém? Não? Louvado seja o Senhor. Aleluia. Queridos, também hoje lá em União da Vitória, nosso amado pastor Adão, eles tiveram lá a alegria de batizar, né? Também de fazer um batismo e batizar um irmão lá em União da Vitória. E graças a Deus, né? Bênção do Senhor, né? É mais uma alma que se rendeu e está lá sendo batizada, foi batizada hoje de manhã para a glória do Senhor Jesus. Amém? Louvado seja Deus. Aleluia. Glória a Jesus Cristo. E eu gostaria, irmão Pedro, irmã Edilene, dar só uma palavrinha com os irmãos no término do culto. Amém? Em nome de Jesus Cristo. Louvado seja o Senhor Jesus. Aleluia. Vou pedir para o nosso amado pastor Claudinês fazer essa oração de agradecimento a Deus. Em nome de Jesus, já apresentar o Breno em oração e a igreja. Amém? E nós vamos seguir abençoados todos para a nossa casa, em nome de Jesus Cristo. Quero dizer para os irmãos que nesta decorrer dessa semana, eu vou comunicar com os irmãos para nós ver o que cada um vai trazer, né? Algum apoio somente para a nossa confraternização, porque nós vamos, como sempre já fizemos, a igreja vai fazer, nós vamos assar a carne, fazer o churrasco, né? E aí os irmãos vêm, traz uma panela de alguma coisa, uma salada, um arroz, né? Alguma coisa aí, uma sobremesa, não sei. A gente vai ver isso no decorrer da semana, tá bom? Em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. Vamos fazer uma oração aí, pastor, amém? Graças a Deus. Mais meia horinha nós já vamos embora, amém? Amém. Amém? Glória a Jesus. Queridos, nós vamos estar orando em nome de Jesus, mas eu tenho 3 recados bem rapidinho. O primeiro recado é que essa semana eu manquei 2 dias do café com o pastor Claudinei. Nós estamos fazendo alguns ajustes, mas essa semana, em nome de Jesus, estaremos aí falando de Jesus, amém? O segundo recado é que essa noite, às 2h15 da manhã, eu estava orando e eu via a missionária Beth, aleluia, ela estava lavando um piso branco de chinelo, com uma camiseta branca e uma saia meio que colorida, um vestido meio colorido, e eu via a irmã escorregando. A irmã escorregava nesse piso branco, e nesse tombo, a irmã batia a cabeça no chão, e eu via o óculos correndo pelo piso. Naquele momento nós oramos, repreendemos em nome de Jesus, mas eu não posso ir embora sem dar este recado para a irmã, para que a irmã vigie, amém? Final do ano, limpeza, lavagem e tudo mais, aquela correria, o Senhor pede para vigiar em nome de Jesus. E o terceiro recado é para aquela irmãzinha de verde lá atrás. Não saia daqui sem orar pela sua vida. Eu tenho um recado de Deus para você particular, por isso eu não vou falar aqui, amém? Oremos em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós agradecemos, exaltamos o teu nome por mais um momento na sua presença. Pai, eu creio que o Senhor falou com cada irmão nesta noite, e diante da fé, Senhor, nós queremos apresentar todos aqueles que aqui, Senhor, foram citados, porque o Senhor é o Deus que dá o livramento, o Senhor é o Deus que cura, o Senhor é o Deus que liberta, o Senhor é o Deus que coloca de pé aquele que está caído e fortalece aquele que está fraco. Por isso, nesta noite, Pai, nós profetizamos em no nome de Jesus que toda enfermidade saia, que toda tristeza saia, que tudo aquilo, meu Deus, que não pertence a Ti, seja cancelado em no nome de Jesus. Pai, abençoa cada um e dá a vitória, uma ótima semana, para que o Teu nome seja glorificado. É o que nós Te pedimos e Te agradecemos em no nome. Glória, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do nosso Deus e Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus esteja com toda esta igreja, e todos digam amém e amém. Aplauda o nome do Senhor, cumprimente seu irmão com a paz do Senhor. Está encerrado esse culto em nome do Senhor Jesus.